Terceirização. Hoje, muito se fala em terceirização e novas relações de trabalho, novos contratos entre empresas, desenvolvimento sustentável, mas pouco se aprofunda a respeito dos reais reflexos dessa realidade para os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos a elas? Terceirização e desenvolvimento sustentável não caminham na mesma direção. Os defensores da terceirização enfatizam o aumento do número de empregos, argumentos que são falsos ou têm um custo social muito alto. Os ganhos vêm da exploração dos trabalhadores, baixíssimos salários, altas jornadas e nenhum investimento em melhoria das condições de trabalho. A terceirização não gera mais empregos. Pelo contrário, diminui, pois com as altas jornadas de trabalho, as terceirizadas eliminam a possibilidade de mais empregos. A terceirização não respeita direitos, fere os preceitos de igualdade e lança por água abaixo conquistas históricas da classe trabalhadora. Quando a casa cai para essas empresas, decretam falência e não pagam os direitos a ninguém. Como se não bastasse, essa lógica perversa atinge os setores mais vulneráveis do mercado de trabalho, que sem alternativa se submetem à exploração. Em nome do aumento do lucro, essa onda cria cidadãos de segunda classe, com garantias e direitos parciais. Terceirização é precarização do trabalho. Terceirizar é criar desigualdade. Criar desigualdade é precarizar. Trabalhadores terceirizados são remunerados com salários 27,1% menores do que os trabalhadores diretos, concentrando essa população na faixa de 1 a 4 salários mínimos por mês, enquanto os diretos estão mais distribuídos nas diversas faixas salariais. Os terceirizados trabalham 3 horas a mais por semana, sem contar as horas extras ou banco de horas, quase sempre não pagas. O tempo de emprego é menor entre os terceirizados e é mais suscetível à alta rotatividade. Trabalhadores diretos permanecem em média 5,8 anos com rotatividade de 22% e terceirizados 2,6 anos, com rotatividade de 44,9%. A desigualdade entre terceirizados e diretos é evidente e proporcionar condições desiguais de trabalho é precarizar. Quando a casa cai para as terceirizadas, o calote é nos trabalhadores. A contratação de serviços terceirizados, seja pelo setor público ou privado, geralmente dá margem a seguidos golpes contra os trabalhadores e trabalhadoras. No caso do setor público, com o objetivo de vencer o processo licitatório, empresas criadas exclusivamente para esse fim apresentam valores abaixo dos necessários para o cumprimento das obrigações trabalhistas cabíveis em processos rescisórios e acabam ganhando as licitações. As brechas estão no processo com a escolha baseada apenas no critério do menor preço, sem levar em conta o histórico de cumprimento dos direitos trabalhistas. Como resultado, essas firmas ficam 6 ou 7 meses no mercado, quebram, fecham ou mudam de razão social e vão embora. Com o fim delas, o desemprego repentino e a falta de pagamento. Além disso, os trabalhadores acionam a justiça e não são assistidos pela empresa contratante da terceirizada. A empresa desaparece e os trabalhadores não recebem as verbas indenizatórias, às quais têm direito. Veja algumas evidências desse quadro. No TST, mais de 40 motoristas rodoviários aguardam a restituição de salários, férias e a rescisão do contrato com a extinta Serviter, que desapareceu. No Palácio do Planalto, cerca de 300 funcionários da Copa e da Limpeza aguardam a rescisão do contrato e pagamento do que é devido, com a Visual Locação de Serviços e Construção Civil, que deixou de atuar em 2010. Em 2011, 300 trabalhadores fizeram uma passeata na Avenida Paulista até a sede da Worktime, porque seu contrato com a Petrobras seria encerrado e os trabalhadores estavam sendo obrigados a pedir demissão, abrindo mão do FGTS, entre outros direitos, para que outra prestadora de serviços iniciasse novo contrato com a estatal. Como se não bastasse a produção de desigualdade que essa lógica gera, com ela também aparecem os calotes em massa a trabalhadores e trabalhadoras. Vidas não podem ser descartáveis. Chega de mortes e acidentes de trabalho. Ao terceirizar, as empresas contratantes transferem para as empresas menores a responsabilidade em seu processo de trabalho. Isto é, terceirizar
terceiriza-se e até quarteiriza-se riscos impostos a uma determinada atividade de trabalho para empresas que não têm condições tecnológicas e econômicas para gerenciá-los. Além disso, o cumprimento de prazos contratuais entre a empresa principal e as terceirizadas impõe ritmos desumanos e exigências que extrapolam os limites físicos e psíquicos dos trabalhadores. Talvez o mais preocupante nessa realidade seja a prática rotineira dessas empresas de encobrir acidentes e doenças do trabalho. A cada 10 acidentes de trabalho ocorridos no Brasil, 8 são registrados em empresas terceirizadas. Nos casos de morte, 4 entre 5 ocorrem em empresas prestadoras de serviço. Estudo da subseção do DIEESE do Sindeletro Minas Gerais revela que entre 2006 e 2008, 80,7% das mortes por acidente de trabalho eram de trabalhadores terceirizados. A taxa de mortalidade entre os trabalhadores diretos foi de 15,0%, enquanto que entre trabalhadores terceirizados foi de 55,5%. Dados da FUPCUT indicam que de 1995 até 2010, 80,5% das mortes por acidente de trabalho na Petrobras ocorreram com trabalhadores terceirizados, totalizando 228 casos. Estudo realizado na Klabin demonstra que em 2008, 69% dos acidentes com afastamento vitimaram trabalhadores terceirizados. A taxa de acidentes entre os trabalhadores terceirizados é praticamente o dobro da taxa dos acidentes que acontecem com empregados diretos. A realidade demonstra que a terceirização trata o trabalho na mesma lógica da mercadoria, do descarte, do efêmero. Junto a papéis, copos e máquinas se descartam vidas de trabalhadores em prol de mais lucros. Longe de serem fruto do acaso, fatalidade ou negligência dos trabalhadores, as doenças e mortes causadas pelo trabalho são absolutamente previsíveis. Portanto, é inadmissível que pessoas continuem morrendo e adoecendo em nome desse sistema. O ataque aos direitos dos trabalhadores. Diversos relatos de sindicatos de trabalhadores e as estatísticas disponíveis apontam que o processo de terceirização rebate diretamente sobre os direitos dos trabalhadores de forma negativa. No setor bancário, ao invés de contratar trabalhadores com jornadas de 30 horas semanais, é possível contratar trabalhadores para serviços financeiros por terceirizadas, com jornadas de 44 horas semanais. Além da jornada irregular, são convidados a realizar horas extras. Muitas vezes, sem remuneração e sem as metas diárias, elevam o ritmo de trabalho. Alguns empresários já falam em não contratar trabalhadores diretos de teleatendimento, porque seria uma bomba relógio do ponto de vista da saúde. A terceirização está em todos os setores. Veja o que acontece na Petrobras. Trabalhadores diretos, com o mesmo nível de escolaridade dos terceirizados, recebem salários médios com valores 115% maiores. O auxílio-refeição dos terceirizados é em média de R$ 291, enquanto dos trabalhadores diretos é de R$ 600. Trabalhadores diretos recebem R$ 17 mil anuais de participação nos lucros e resultados da empresa, enquanto os terceirizados não recebem nada. Os primeiros têm auxílio educação, os terceirizados não. Os trabalhadores diretos recebem vale-transporte adiantado, os terceirizados não. Isso mostra que precarização e terceirização já são quase sinônimos. Fere os direitos dos trabalhadores, reservando a essa parcela da população a própria sorte, no caso, azar. Terceirização, um reflexo invisível, discriminação e preconceito. Outra importante diferença entre diretos e terceirizados é a discriminação. Criam-se nos locais de trabalho uma distinção entre trabalhadores. São vistos como realizadores de trabalhos menos importantes, como segunda categoria. Os trabalhadores terceiros relatam como é ter que utilizar refeitórios, vestiários, uniformes, tudo de pior qualidade, em condições precárias. Essa face da terceirização não aparece em nenhuma estatística, mas é bastante dolorida para quem a vivencia em seu cotidiano.
Esses fatores não implicam apenas em questões materiais, mas atingem a dignidade humana, princípio fundamental da Constituição de 1988. A condição de terceiro interfere na saúde mental do trabalhador, impede o desenvolvimento técnico, psicológico e humano desses trabalhadores e trabalhadoras. Esta segregação interfere principalmente na solidariedade entre trabalhadores e trabalhadoras, dificultando a organização sindical e a negociação coletiva, o que acaba por reforçar o quadro de redução de direitos. Esta situação é de difícil enquadramento jurídico. Não existem estatísticas que amparem sua defesa e a pulverização da representação sindical dificulta a organização dos trabalhadores para uma solução política para a questão. Esta talvez seja uma face invisível da precarização do trabalho. Igualdade de direitos para todos os trabalhadores. A terceirização instaurou uma nova dinâmica nas relações de trabalho, afetou os direitos, aumentou a ocorrência de acidentes, degradou o trabalho, mas também interferiu na organização sindical, nas relações de cooperação e de solidariedade entre os trabalhadores e na identidade de classe. A falta de legislação que regulamenta a terceirização contribuiu para sua ampla difusão em todos os setores. Nesses últimos 10 anos, a CUT e as entidades sindicais filiadas têm lutado constantemente para que esta prática seja coibida. Com o projeto de lei PL 1621/2007, elaborado pela CUT e encampado pelo deputado Vicentinho, PT São Paulo, propomos: proibição da terceirização na atividade fim da empresa. Nas atividades fim das empresas, não pode haver contratação de pessoa jurídica, os chamados PJ. A empresa tomadora deve garantir aos empregados de prestadoras de serviços salário, jornada, benefícios, condições de saúde, segurança e ritmo de trabalho adequados previstos em lei. A empresa deve fornecer informação prévia aos sindicatos sobre seus projetos de terceirização. A empresa é proibida de manter empregado em atividade diversa daquela para a qual ele foi contratado. Os empregados da prestadora de serviços a terceiros não poderão ser subordinados ao comando disciplinar da empresa tomadora. É proibida a contratação de prestadoras de serviços constituídas com a finalidade exclusiva de fornecer serviços de mão de obra. A empresa tomadora será responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias garantidas por lei, salários, 13º, férias e recolhimento de FGTS, em caso de descumprimento por parte da terceira. A empresa prestadora de serviços é obrigada a fornecer à empresa tomadora a comprovação do pagamento dos salários, do recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS. Haverá vínculo empregatício entre a empresa tomadora e os empregados da prestadora de serviços a terceiros, sempre que se caracterizar relação de emprego, prevista na CLT. O sindicato representativo dos trabalhadores poderá representar os empregados judicialmente com o objetivo de assegurar o cumprimento da lei. No sentido oposto às nossas propostas, estão tramitando 2 projetos sobre a terceirização. O PL 4.302/1998, ainda do período FHC, e o PL 4.330/2004, de Sandro Mabel, PL Goiás. Se aprovados, estes projetos derrubarão a súmula 331 do TST, que proíbe a terceirização na atividade fim, a única salvaguarda legal aos trabalhadores e trabalhadoras, tornando a precarização um padrão de contratação, aprofundando os problemas que aqui apontamos. A CUT reafirma sua ação sindical pela inclusão social, a distribuição de renda, a geração de mais e melhores empregos e a valorização do trabalho, como pilares fundamentais para um modelo de desenvolvimento de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras. Por esses motivos, somos rigorosos no combate a todas as formas de precarização do trabalho, travestidos aqui de terceirização. Continuaremos lutando por igualdade de direitos entre os trabalhadores e contra todas as formas de precarização do trabalho. Os trabalhadores e trabalhadoras devem, acima de tudo, preservar e fortalecer os laços de solidariedade enquanto classe. Nossa luta não é contra os trabalhadores terceirizados, é contra a terceirização e suas consequências. CUT, Central Única dos Trabalhadores.